Bom, aqui no Brasil faltam 3 dias para o segundo turno das eleições. Em 55 cidades. Saíram novas pesquisas do Ibope com intenção de voto para a prefeitura de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No Rio, Marcelo Crivella se mantém na liderança. Esse levantamento foi encomendado pela TV Globo. O índice de confiança é de 95%. Repetindo, isso significa dizer que, levando em conta a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, a chance do resultado dessa pesquisa retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. No dia 10 de outubro, Marcelo Crivella, do PRB, tinha 51%. Passou para 46% e manteve os 46%. Marcelo Freixo, do PSOL, aparecia com 25%, depois 29% e continua com 29%. Brancos e nulos eram 21% nas 2 primeiras pesquisas e agora são 22%. Os que não sabiam ou não responderam somavam 3%, oscilaram para 4% e hoje são 3%. Nessa pesquisa, o Ibope ouviu 1.204 eleitores do Rio, claro, ontem e hoje. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Vamos falar de Belo Horizonte. A disputa segue acirrada em Belo Horizonte. Os 2 candidatos aparecem empatados na margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. E essa pesquisa também foi encomendada pela TV Globo. Alexandre Calil, do PHS, foi de 41% das intenções de voto para 39%. Está empatado dentro da margem de erro com João Leite, do PSDB, que tinha 35% e oscilou para 36%. Os que declaram a intenção de votar em branco ou anular o voto somavam 18% e agora são 20%. Os que não sabem ou não responderam eram 6% e hoje representam 5% dos eleitores. O Ibope ouviu em Belo Horizonte 1.001 pessoas entre segunda-feira e ontem. E, claro, a pesquisa foi registrada no TRE de Minas Gerais. Bom, vamos ouvir então o que a Cristiana Lobo tem a dizer sobre essas últimas pesquisas. Está na hora, reta final. Reta finalíssima ali. Aqui no Rio tudo muito parado. Em uma semana o tom da campanha subiu bastante, mas o eleitor parece parado. E o desafio de Marcelo Freixo seria romper um patamar que ele obteve na eleição passada e parece que isso ele não está conseguindo. Eu estava olhando o resultado da eleição passada, ele fez 28% dos votos no total, mas uma eleição que teve 13% entre brancos e nulos. Agora a gente vê 22% dos eleitores pretendem votar branco ou nulo e 7% ainda não sabem. Agora, como 22% de branco ou nulo significa uma insatisfação total, né, Cristiano? Total, exatamente. E isso pode refletir nessa paralisia do cenário, apesar da guerra estar do caos entre os dois. Isso é bem curioso. Marcelo Crivella fez um personagem aí mais suave no começo da campanha e agora acirrou. O Marcelo Freixo também acirrou para poder subir, mas tentando conquistar o voto do centro. E isso ele não conseguiu de forma satisfatória, tanto que não subiu. Mas ele conquistou o voto dos mais ricos, dos mais escolarizados, mas não conseguiu convencer o eleitor de baixa renda. Vamos falar de Belo Horizonte? Belo Horizonte tem uma coisa muito interessante, porque Minas é um estado tão politizado e a política em Minas desperta, né, a atenção das pessoas. E lá, 70% dos eleitores não têm simpatia por partido nenhum. Então, e fica tudo ali 1, 2, 3%. O PSDB tem 8% de simpatia e o PT 7%. Lembrando que o PSDB governou aí 12 anos e agora o PT está no poder numa crise violenta, mas com uma base muito semelhante. Ali também é curioso que o Calil se apresentou na campanha também como alguém que não é político, ele é empresário, e aí a campanha também subiu de tom. Desde que ele falou, ele foi confrontado com uma situação em que ele não pagou uma dívida, mas doou para a própria campanha. Então, ele disse: eu roubo, mas não recebo propina. E isso viralizou na campanha e deu uma mexida. Ele perde 2 pontos, o João Leite sobe 1,
mas ele ainda está na frente, no empate técnico, mas ele ainda está na frente com 3 pontos de vantagem e agora vamos ver o que vai funcionar nesses 3 dias de chegada. Não, e só lembrando que amanhã tem debate, né? Então amanhã é um dia muito importante. Mas isso foi bem lembrado, porque o debate, sobretudo o debate da Globo, é até feio a gente puxar para a nossa sardinha, né? Mas a gente sabe que é um fato, né? Mas é o último debate, é um fato, e no primeiro turno ele foi fundamental. Então, no segundo também será, sobretudo nesses casos aí de muito acirramento. Aqui a distância é grande, mas é uma campanha muito acirrada. E em Belo Horizonte é uma diferença muito pequena. Mas no Rio há uma dúvida se o Marcelo Crivella participaria? Ou você acha que ele não vai deixar de participar? Eu acho que não vai deixar de participar, porque o ex-presidente Lula, em 2006, deixou de participar de um debate, foi fatal para ele. Ele foi para o segundo turno. E não participar de um debate é um descaso tão grande com o eleitor. É um desrespeito. Então eu acho que ele irá, sim. Vamos ver. Cris, obrigada. Amanhã a gente volta a falar. Você vai estar aqui amanhã? Sempre. Então tá ótimo. Já pronta para a Central das Eleições. Ela já está na Central das Eleições, gente. Obrigada, Cris.